Estamos aqui para mais uma palestra do CONIAGRO, Congresso Internacional do Agrotóxico. Estamos com o Dr. Jackson Rui Orsolim da Silva, mestre e doutor em fitossanidade. Muito obrigado pela sua presença, é um prazer tê-lo aqui conosco. Ok, obrigado. Eu que agradeço pelo convite de estar compartilhando algumas informações com vocês aqui. A palestra de hoje é sobre os impactos dos agrotóxicos. Como primeira pergunta, doutor, onde atuam os agrotóxicos? Bom, os agrotóxicos a gente limita basicamente a 3 grandes grupos, né, que são os herbicidas, os inseticidas e os fungicidas. E cada um deles tem uma atuação específica sobre plantas, sobre insetos e sobre fungos. No entanto, quando o agricultor aplica esses produtos numa lavoura, existe a possibilidade deles ser transportado para outros lugares, seja ele dentro de plantas que não são alvos, devido principalmente à deriva, ser colocado no solo, onde possivelmente não seja o local de ação deles, e no ar. Então, nesses basicamente 3 pontos, nesse transporte, então ele vai sofrer algumas transformações e podem causar alguns impactos sobre outros organismos, sobre as águas, ser persistente no ambiente, causar contaminação de alimentos, entre outros. E aqui eu vou trazer para vocês alguns aspectos que eles são positivos, alguns aspectos que aparentemente não têm efeito, e alguns aspectos que podem ser negativos, principalmente quando esses agrotóxicos eles fogem do alvo, ou seja, eles são transportados para onde eles não foram aplicados. Então, no primeiro momento, eu vou trazer para vocês alguns trabalhos que foram publicados na literatura nacional e internacional, onde trago aspectos desse tipo de agrotóxicos. Bom, eu vou trazer um primeiro efeito aqui, que é um chamado de efeito de hormese. O que é o efeito de hormese? O efeito de hormese ele está relacionado com a aplicação de baixas doses de algum composto. Normalmente se tem estudos bastante com herbicidas, que essas baixas doses causam um estímulo no crescimento de algumas plantas, onde se fosse aplicado doses recomendadas para a cultura, essa planta de certa forma morreria ou teria uns sérios impactos, E eu trouxe alguns trabalhos que eu vou disponibilizar para vocês, que vocês podem tomar conta, de uma lista de plantas, onde herbicidas que em doses normais controlariam ou matariam essas plantas, e elas causam um estímulo. Seja um estímulo no crescimento da planta, seja um estímulo na produtividade, seja um estímulo em alguns parâmetros fisiológicos da planta, como o aumento de fotossíntese, ou aumento de alguma proteína, ou algo do gênero assim. E aí eu tenho vários herbicidas que são relatados na literatura, como o diuron, o glufosinate, o glifosato, sendo o glifosato o herbicida mais estudado nesse sentido, onde as baixas doses elas vão causar estímulo, e esses estímulos eles podem variar de baixas porcentagens até 100% ou até mais de incremento dessas culturas, nessas variáveis que são avaliadas. Então eu trago outros exemplos também que tem se verificado também do metsulfuron, na cevada, que ela incrementa tamanho de planta, crescimento em massa seca e também em produtividade. Bom, no entanto, essa hormese, ela não serve basicamente como informação para o produtor fazer isso, Então essa hormese ela pode ocorrer de forma involuntária dentro das lavouras, quando ocorre uma deriva,
né? Quando se aplica algum produto dentro de uma lavoura e ocorre uma deriva, então as quantidades que são aplicadas, né, que vão para a deriva, nesse sentido, elas são doses menores, tá? E essas doses menores, elas podem causar esse efeito de incremento dessas culturas, né? No entanto, nós temos um outro contraponto, que é o efeito prejudicial da deriva, né? O efeito prejudicial da deriva, ele tem se estudado bastante tempo sobre isso, né? Principalmente de herbicidas sobre culturas nos quais elas não são alvo, e eu quero trazer basicamente um trabalho que foi publicado pelo meu grupo de pesquisas lá de Frederico Westphalen, que ele traz os efeitos da deriva. A gente fez um trabalho, né, fazendo uma simulação de deriva de 2 herbicidas, né? Um é amplamente utilizado nas lavouras de soja, que é o 2,4-D, e outro é o dicamba. 2,4-D, inclusive, tem problemas sérios de deriva na Serra Gaúcha por conta da produção de uva, né, das videiras, né? Exato, esse é um dos grandes problemas da aplicação, não só desse, mas como outros, né? Outros herbicidas, que é a deriva em culturas extremamente sensíveis. Então, basicamente, as frutíferas em geral, no qual se inclui as videiras, elas são bastante sensíveis. Mas eu trago um outro efeito na cultura da soja, que ela, de certa forma, ela também é bastante preocupante. Muitas vezes esses sintomas, eles podem não ser visíveis, mas causar um prejuízo bastante significativo. Então eu trago um exemplo onde a gente fez uma deriva simulada desses herbicidas na cultura da soja, onde as doses que a gente utilizou, elas variaram de 0,7% da dose recomendada até 6% da dose recomendada, certo? Então, nessas doses, na menor dose que a gente testou, a gente viu o impacto que ela teve na germinação da soja, ou quando ela foi aplicada no estágio vegetativo ou no estágio reprodutivo, que ela diminuiu significativamente a germinação dessas sementes quando posteriormente foram cultivadas no próximo ano, e também o vigor. Ela baixou quase 20 pontos percentuais na germinação e no vigor nessas baixas doses dos herbicidas, numa simulação dessa deriva. Isso foi com 2,4-D e o dicamba, com os 2. Exato. Então são, de certa forma, dados bem preocupantes, né, nessas áreas que são próximas a produtoras de semente de soja, né? Então, onde um produtor que está cultivando uma soja que não seja para semente, para grão, né, utilize esses tipos de herbicidas, né, e pode, por deriva, ir para a lavoura vizinha, principalmente em produção de grãos, onde possivelmente esses sintomas desses herbicidas podem ser pouco visíveis, né, e elas podem trazer um prejuízo depois no momento de vender essa semente, quando essa semente vai para o laboratório, né? Fazer análise de germinação e vigor, acaba percebendo e muitas vezes sem identificar de onde veio o problema. No campo, exato. Onde veio essa queda de germinação e vigor. No campo, né? E como tu falaste, Roberto, tem o problema das demais plantas, né? Que tem outros interesses, principalmente essas plantas perenes. Se ocorre esse tipo de efeito, você tem uma dificuldade muito grande de você novamente reimplantar, porque os danos elas são recorrentes nos próximos anos, né? Então a recuperação dessas videiras aí se torna bastante difícil nesse sentido. Outro aspecto, eu trago 2 outros aspectos sobre os efeitos, né, dos herbicidas sobre as doenças. Então, trago 2 trabalhos que foram publicados aqui em revistas reconhecidamente, né, internacionais reconhecidamente, onde eu trago um herbicida que é um dos herbicidas mais estudados, né, o glifosato. Qual o efeito que o glifosato possui sobre a incidência de doenças de algumas culturas, certo? E eu trago 2 exemplos aqui, uma na cultura da soja e outro na cultura do trigo, certo? Então foi feito um trabalho
Na verdade, foi uma revisão bibliográfica onde traz bastante informações sobre a aplicação do glifosato em outras culturas, e eu trago um exemplo desse trabalho, que é o efeito da aplicação do glifosato sobre a severidade de doença radicular da soja, onde na imagem vocês vão estar vendo uma soja onde não foi inoculada a coronospora, uma doença conhecida para nós aqui como mancha-alvo, E aí vocês podem ver o desenvolvimento das raízes, um bom desenvolvimento radicular das raízes de soja, onde foi inoculado esse fungo, onde se percebe que houve uma redução daquela massa de raízes, e aonde foi a inoculação do fungo mais a aplicação do glifosato, que a severidade ela é aumentada ainda mais. Então tem-se esse efeito, digamos, sinérgico em relação ao aumento da severidade com a aplicação do glifosato. Bom, por que ocorre isso? Então o glifosato ele possui uma rota bastante conhecida na planta e muito importante na planta, que é a rota do Shikamato. Essa rota do Shikamato ela tem uma importância significativa, porque 20% de todo o carbono metabolizado lá dentro da planta, ela é responsável, a rota do Shikamato é responsável por esses carbonos. E ali derivam vários outros efeitos que a planta, ou produtos, substâncias que a planta produz, como em função desta rota. Dentre eles, o sistema de defesas de doenças, principalmente, é um dos aspectos. Então a gente conhece lá as fitoalexinas, que são substâncias que impedem o desenvolvimento das doenças. Então, como o glifosato atua justamente nessa rota do Shikamato, certo? Essas fitoalexinas elas são reduzidas na planta. Então são essas que combatem diretamente, é uma forma de defesa natural da planta que combatem essas doenças. O trabalho foi feito com soja RR ou soja RR Pro? Esse trabalho especificamente? Essa aqui com soja RR. Com soja RR. E aí eu trago outro trabalho aqui, que também é com trigo RR. Bom, não foi feito aqui no Brasil esse trabalho, porque a gente não tem o trigo resistente ao glifosato, Mas ele traz um efeito benéfico, onde vocês podem ver na figura aí, a inoculação de Puccinia triticina, que é a ferrugem do trigo, onde foram inoculados, onde vocês podem ver na foto bem da esquerda ali, o desenvolvimento da doença, onde não foi aplicado o glifosato. Nas próximas duas folhas a gente pode ver o seguinte: quando o glifosato foi aplicado 14 dias antes da inoculação desta doença na folha, a gente pode ver uma redução bastante significativa dessa doença. E quando esse glifosato foi aplicado um dia antes da inoculação, basicamente a gente não vê sintomas de doença. Esse mesmo resultado, basicamente, a gente vê em alguns trabalhos realizados aqui no Brasil com ferrugem da soja. Ou seja, que o glifosato nas culturas RR, elas reduzem a incidência de alguns fungos, principalmente essa ferrugem asiática, a ferrugem do trigo. Interessante essa relação do herbicida com as doenças fúngicas, Talvez o produtor, de modo geral, não tenha muito essa percepção dessa relação entre o glifosato e a incidência de doenças fúngicas, Mas uma coisa que tem que se levar em consideração aqui é que a gente não pode utilizar o glifosato como uma forma de controlar essas doenças, Então ele tem efeito positivo em alguns casos e negativos em outros, ele possui efeito, No entanto, o produtor não pode utilizar como uma ferramenta para controlar. Então eu acho que tem que se levar em consideração aqui, principalmente os efeitos negativos, que a aplicação de algum produto pode ter sobre o aumento da severidade na cultura,
Com certeza, levar em consideração e principalmente até acompanhar isso, sabendo, conhecendo essa informação, acompanhar para ver como ele poderia fazer um manejo talvez diferenciado para diminuir essa possível perda por conta dessa aplicação, né? Exato, exato. Principalmente eu acho que a gente, quando pensa em manejo de doenças, utilizar formas baratas de controlar doenças. Qual é a forma mais barata de controlar doenças? É utilizando cultivares resistentes, por exemplo. Que o incremento, que o custo desse controle é bem menor comparado com qualquer outro, né? Então essa seria uma das formas de evitar, sabendo dessa informação, né? Então eu trouxe esses dois trabalhos aqui, que eles trazem justamente isso, né? Dos efeitos, um efeito positivo, outro efeito negativo. Bom, existem vários outros herbicidas que possuem o efeito, né? Porque a quantidade de informação que a gente tem, ela é relativamente grande, né? Então eu só trouxe algum exemplo aqui do glifosato, porque é um dos herbicidas mais utilizados na agricultura, né? Então, por exemplo, hoje, se você pensar em Brasil, entre os 10 agrotóxicos mais vendidos no Brasil, se nós pegarmos o primeiro, que é o glifosato, ele deve gerar em quase 180 toneladas no último ano de ingrediente ativo, né? Os demais 9, eles